Volume 01, Capítulo Extra, História Paralela Extra. Helion, uma masmorra famosa por produzir todos os tipos de vinho, estava cheia de aventureiros eliminando monstros como sempre. A jovem Emily vinha à masmorra todos os dias para assistir sua mãe eliminar monstros valentemente. O monstro deste andar era o Golem de Ferro. Era um gigante de metal com mais de 1,80 m de altura. A mãe de Emily, Reina, tinha apenas 1,30 m. Com cerca de metade da altura dos golems e membros finos, não parecia que ela teria chance contra eles. E, ainda assim, as lutas reais entre eles pendiam fortemente em sua direção. Reina saltou elegantemente para fora do caminho do soco de um golem de ferro. Quando seu punho ficou preso no chão, ela correu pelo braço dele como se fosse um lance de escadas e o atingiu no rosto com um chute poderoso. Ela então correu ao redor do golem de ferro, que havia sido atingido com força suficiente para desalojar seu punho do chão, e cancelou seu impulso com um chute frontal. Finalmente, quando ele voou no ar por um momento, ela o golpeou com uma enxurrada de chutes adicionais. No espaço de 3 minutos, Reina eliminou o gigante de metal sem uma arma, transformando-o em um mero monte de sucata. Ela foi recompensada com um vinho roxo em troca. Mamãe, você é incrível! Bom trabalho! Emily exclamou enquanto corria e olhava para sua mãe com estrelas nos olhos. Ha 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 ha! É isso que acontece quando você briga comigo! Ha 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 ha! A criança riu, imitando mal a mãe. Como ambas eram pequenas para suas respectivas idades, a risada barulhenta parecia estranha. E ainda mais estranhamente, combinava perfeitamente com Reina. Ok, onde está a minha próxima vítima? Onde? Mãe e filha andaram juntas pela masmorra, procurando por presas. Naquele momento, elas ouviram gritos de socorro. Nossa! Ajude-nos! Elas se viraram e viram 3 aventureiros encurralados contra uma parede por outro golem de ferro. Um já havia caído, enquanto os outros 2 empunhavam armas quebradas, então até uma criança poderia dizer que eles estavam em grave perigo. O golem de ferro balançou seu braço grosso em direção aos aventureiros. Meu Deus! Reina disse enquanto fazia uma careta e saltava para frente. Ela então chutou 2 dos aventureiros para fora do caminho, deu um passo à frente do golem e levou o golpe pelo aventureiro caído que não conseguiu escapar. Reina cruzou os braços para receber o ataque do monstro enorme. O impacto fez com que seus pés se enterrassem levemente no chão. O golem de ferro atacou Reina mais uma vez. Ela agarrou o aventureiro caído, jogou-o para fora do caminho e bloqueou o punho do golem. Mamãe! Emily gritou. A visão de sua mãe sendo atacada era demais para suportar. E ainda assim, o golem de ferro não se importou com os sentimentos da criança e atacou Reina mais uma vez. Reina evitou. Mas ela estava claramente se movendo mais devagar do que antes. Ela conseguiu desviar do primeiro ataque pulando para o lado, mas quando o golem de ferro continuou seu ataque, ela não conseguiu reagir a tempo, então o braço dele acabou roçando seu flanco. Só isso foi o suficiente para lançá-la para longe, mas em vez de bater na parede, ela girou no ar, saltou da parede e atacou o golem de ferro novamente. Reina cerrou os dentes, colocou toda a sua força na perna dominante e desferiu chutes no golem, semelhantes a uma chuva de meteoros. Ah! Reina exclamou. Sua voz e os sons de metal sendo chutado encheram a caverna. O metal foi amassado e esmagado. Finalmente, após o ataque unilateral, o golem desapareceu e foi substituído por vinho. Reina pousou e exalou todo o ar dos pulmões. Limpando o sangue do canto da boca, ela se virou para os aventureiros que havia salvado. Ufa! Vocês 3. Alguém se machucou? Muito obrigado. Você salvou nossa vida. Esmagado. Reina deu um soco na cabeça do homem menos ferido. Você é o líder deste grupo, não é? Ela perguntou. Sim, senhora. Tenha uma noção melhor da força do seu grupo para não levá-lo aos andares que eles não conseguem lidar.
você não está apenas prejudicando seu grupo, mas arrastando outros para sua confusão também. Entendido, senhora. Os 3 aventureiros se curvaram ao ouvir sua repreensão. Eles pareciam jovens e não tinham rostos de aventureiros endurecidos. Qualquer veterano saberia que eram novatos que se esforçaram demais. Embora, honestamente, uma mulher tão baixa dando sermão neles ainda fosse uma visão engraçada. Bom. A propósito, vocês 3 bebem? Reina perguntou. Você quer dizer álcool? Podemos, mas... Por que você pergunta? Quando você sobrevive a um dilema de vida ou morte, você bebe, Reina declarou enquanto oferecia a eles o vinho dropado pelo golem de ferro. Por mais engraçado que fosse vê-la dando um sermão neles, era igualmente engraçado vê-la convidá-los para beber com ela. Ao ouvir o convite de Reina, aventureiros próximos começaram a se reunir. O que é isso, outra festa? Esse é o 365 em 365 dias. Ela realmente faz isso todo dia? Sim, é outra festa. Reina anunciou. Vamos, peguem suas bebidas, meninos e meninas. Uma pessoa reclamou. Sério? Tivemos drops ruins hoje? Quem se importa? Beba e você ganhará mais drops. Touro. Reina se virou para a filha e disse. Emily, faça alguns lanches para nós, ok? Ok. Emily concordou prontamente e pegou um conjunto de utensílios de cozinha da bagagem. Ela então começou a cozinhar na hora. Os 3 aventureiros novatos assistiram, estupefatos. As pessoas bebiam, comiam, cantavam e dançavam. Sempre que um golem de ferro vinha atacar, alguém se levantava e o eliminava em um instante. Então, eles retornavam com mais vinho na mão. Os novatos ficavam horrorizados com o comportamento desses aventureiros veteranos. A jovem Emily estava bem acostumada a isso. Ela apoiava sua mãe, então os aventureiros veteranos a adoravam como uma mascote. Essa era a Reina que Emily conhecia. Ela arriscava sua vida para salvar outros aventureiros, e mesmo quando era espancada no processo, era a alma da festa. Ela realmente era uma heroína aos olhos da garota. Emily correu desesperadamente até sua mãe. Como sempre, Reina estava enfrentando e eliminando os golems de ferro na forma de chutes semelhantes a chuvas de meteoros. A menina saltou para a proteção do seio de sua heróica mãe. Mamãe! O que há de errado, Emily? Um dragão. Um dragão apareceu. Fale de novo? Agarrando-se firmemente à mãe, Emily gritou. Tem um dragão ali. Naquele exato momento, um rugido sacudiu a masmorra, interrompendo-a. Reina franziu a testa e olhou na direção do rugido. Ao mesmo tempo, todos os aventureiros ao redor clamaram. Aquele rugido! É um dragão perdido. É muito perigoso. Todos, corram! Um rugido assustou todos eles. Chic! Um dragão perdido em um lugar como este? Um aventureiro morreu. Outro idiota que superestimou sua própria força. Reina cuspiu ressentida. Mortes de aventureiros em masmorras ocasionalmente podiam causar calamidades. Se o cadáver estivesse em um lugar fácil de encontrar, então não era um problema maior, mas se a vida deles tivesse acabado enquanto eles estavam fora do caminho comum, então eles nunca seriam encontrados, fazendo com que seus pertences se transformassem em perdidos. Aventureiros mais fortes geralmente usavam equipamentos de qualidade superior, que frequentemente vinham de monstros incrivelmente fortes. Monstros não podiam existir em andares diferentes de sua própria masmorra, mas se estivessem em outra masmorra, então eles poderiam ser revividos como perdidos, já que eram tratados como estando fora de sua masmorra. Resumindo, a morte de um aventureiro poderia levar à catástrofe de monstros fortes sendo libertados em uma masmorra segura, que foi o que aconteceu. Um grito estridente ecoou pela caverna. Isso veio da direção do dragão. Chic!
Reina estalou a língua e saiu correndo não com os aventureiros que escapavam freneticamente, mas em direção à fonte do grito. Mamãe! Emily a seguiu e viu. Havia um dragão enorme, coberto de escamas como madeira podre. Não muito longe na frente dele estava uma jovem maga que parecia ter torcido o tornozelo. Ela havia caído e não conseguia se levantar. Um som escapou da garganta do dragão perdido. Fogo rodopiava em sua boca aberta. Oh, não, você não vai! Reina rugiu enquanto se lançava para frente no momento em que o dragão cuspiu fogo. O fogo, que era destinado à maga, se aproximou dela e de Reina. Mamãe! Emily gritou, sua voz quase um grito estridente. O fogo encheu a caverna. Emily tentou dar um passo à frente, mas foi empurrada para trás pelo calor. Depois de um tempo, o fogo diminuiu e ela viu Reina. Ela estava queimada por todo o corpo, coberta de fuligem e tinha fumaça saindo dela. E ainda assim, a maga a seus pés permaneceu ilesa. Você está bem? Reina perguntou à maga. Eu estou bem. Bom. Quando o fogo se apagou, Emily finalmente conseguiu alcançá-la e exclamou. Mamãe! Emily, leve-a para fora. Eu cuido disso. Ok. Sem questionar a mãe, Emily jogou a maga sobre o ombro. Como ela havia herdado a força da mãe, a garotinha ostentava um poder que envergonharia muitos adultos. Era trabalho de Emily levar os drops de vinho de Reina para a cidade para vender, então, para ela, uma jovem solteira era basicamente sem peso. Ela levantou a maga e começou a correr de volta para a entrada da masmorra. Espere, a maga protestou. Não podemos deixá-la para trás. Ela vai ficar bem. A mamãe é a heroína mais forte que existe. Emily respondeu. Então, ela correu e correu. De fato, Reina era uma heroína. A mãe de Emily era publicamente reconhecida como a mais forte de todos os aventureiros de Helion. Emily admirava Reina e depositava toda sua confiança nela, então ela não reclamou quando lhe pediram para tirar a maga de lá. Sua rota de fuga estava segura. Os veteranos que mantiveram relativa calma eliminaram todos os monstros ao longo do caminho mais curto para a saída. Emily passou por aquele caminho seguro e escapou facilmente da masmorra. Quando ela saiu e descarregou sua carga, a jovem maga agradeceu. Obrigada. Sem problemas. Emily respondeu com um sorriso inocente, então retornou para a entrada da masmorra. Ela não entrou, no entanto. Apesar de sua juventude, sua mãe a havia ensinado bem, então ela não ousou entrar e piorar a situação. Além disso, Emily confiava em sua mãe, então ela tinha certeza de que em breve, Reina emergiria como a heroína que ela era. Assim, ela esperou em silêncio. Aventureiros fugiram da masmorra um após o outro, mas com o tempo, o tráfego de pessoas reduziu consideravelmente. Não demorou muito para que não houvesse mais pessoas saindo. A mamãe está demorando muito. E ainda assim, não importa quanto tempo Emily esperou, Reina não apareceu. 5 minutos se passaram desde a aparição do último fugitivo, mas não havia sinal de Reina. Por que ela está demorando tanto? Quando ela começou a se perguntar o que havia acontecido com sua mãe, ela avistou uma figura saindo da masmorra. Mamãe! Um aventureiro diferente tinha saído. Ele estava segurando o ombro e mancando como se tivesse escapado com vida. Você! Não é a mamãe, Emily murmurou, claramente confusa. Um aventureiro de aparência familiar abordou a pessoa que havia surgido e perguntou. Ei, você é o último? Não. Tem uma mulher lá dentro. Ela estava lutando contra o dragão para me ajudar a escapar. O que é isso? Ei, você! Volte! Incapaz de suportar esperar mais, Emily correu para a masmorra. Por que ela fez isso? Ela apenas teve um pressentimento de que tinha que fazer isso? Até então, ela confiava em sua mãe e obedecia fielmente às suas ordens de esperar. No entanto, algo dentro dela quebrou e estimulou seu corpo a agir.
Emily correu pelo caminho da masmorra, que ela conhecia bem agora, de volta ao andar em que estiveram antes. O andar com golems de ferro, aquele que sempre cheirava a vinho. Lá, ela encontrou Reina sentada no chão com as costas contra a parede. Ao lado dela, o dragão perdido estava no meio do desaparecimento. Os medos de Emily eram completamente infundados, afinal. Claro que sua mãe não a havia perdido para um dragão. Mamãe? Emily exclamou enquanto corria em direção à mãe. Mas, de repente, seus pés pararam. Ela não conseguia acreditar. A visão diante de seus olhos era demais para suportar. Não havia dúvidas de que Reina havia eliminado o dragão. Mas, em troca, ela havia sido gravemente ferida. Suas pernas, conhecidas por seus chutes ferozes, estavam claramente quebradas. Seu braço esquerdo estava tão queimado que quase virou cinzas. Além disso, havia um buraco em seu estômago com sangue fresco fluindo dele, o que significa que ela deve ter sido perfurada pelas garras do dragão. Emily correu até Reina, que estava tão gravemente ferida que a menina hesitou até em abraçá-la. Mamãe! Mamãezinha! Não! Grite! Mas... Emily, está todo mundo bem? Reina perguntou enquanto olhava para sua filha. Emily murmurou. Ela ficou sem palavras por um momento, mas finalmente confirmou, todo mundo está bem. Sim. Bom. Fico feliz em ouvir isso, Reina disse com um sorriso, mostrando os dentes. Apesar de sua estatura, seu sorriso era mais heróico do que o de qualquer outro aventureiro. Isso nunca mudou, mesmo quando a chama de sua vida começou a vacilar. Mamãe! Lágrimas escorriam pelo rosto de Emily. Então, lágrimas maiores jorraram como se uma represa dentro dela tivesse estourado. Não chore. Chore depois, Emily. Você pode me carregar para fora? Se você me deixar aqui, todas as minhas coisas vão virar perdidos. Você entende, certo? Sim. Leve-me para onde as pessoas estão. Você pode fazer isso por mim? Sim, senhora. Bom. Vamos lá. Emily cerrou os dentes, enxugou as lágrimas com força e pegou a mãe no colo. Ela engasgou quando uma percepção repentina a atingiu como uma tonelada de tijolos. Reina era leve. Incrivelmente leve, até. Ela já tinha carregado Reina para casa quando ela estava bêbada e apagada muitas vezes antes, mas nunca tinha sido tão leve. Francamente, era chocante o quão leve ela era agora em comparação a então. Lágrimas turvaram a visão de Emily mais uma vez, dificultando que ela enxergasse muita coisa. A garotinha não entendia mais nada naquele momento. Tenho que tirar a mamãe da masmorra. Contanto que eu consiga tirá-la daqui. Totalmente dedicada a esse objetivo, Emily carregou Reina pelo caminho para fora da caverna. Emily. Você vai lutar em masmorras quando crescer? Espere só. Vou te levar a um médico. Se você fizer isso, certifique-se de não se esforçar. Esforçar-se? Não vai apenas matá-la. Você é a mais forte, mamãe. A mais forte. Você é a heroína mais forte de todos os tempos. Isso vai matar todo mundo também, então. Emily não ouviu o que Reina disse depois disso. Vigiada pelos aventureiros solenes que vieram verificar as coisas, a garotinha obedeceu ao último pedido da mãe e arrastou seu cadáver para fora da masmorra. Lá fora, sob o céu azul, a expressão de Reina permanecia tão poderosa e heroica como sempre fora. No terceiro piso de silicone, Emily correu o mais rápido que pôde. Ela não estava com seu martelo, nem nada mais para usar como arma. Sem armas para lutar, ela correu com uma multidão de zumbis atrás dela. Aqueles zumbis eram perdidos do segundo piso de Nihonium, e eles somavam 50 no total. Ela correu loucamente até encontrar a pessoa que estava procurando. Yoda.
Uma mulher estava caída ao lado de Ryota. Ela era a maga de nome Rosa, que precisava ser resgatada devido aos efeitos da tempestade mágica. Ryota estava em grave perigo, mas não tentou correr. Ele tinha um olhar resoluto, o olhar de alguém tentando desesperadamente superar probabilidades quase impossíveis. Lágrimas escorreram dos olhos de Emily ao ver aquilo. Ryota lembrava de sua mãe, e não apenas de agora. Ela sempre viu sua mãe nele, pois ele era forte e tranquilo, assim como ela. Eles sempre agiram de forma desapegada, mas quando seu interruptor era acionado, eles trabalhavam até os ossos pelo bem dos outros. Emily chorou ao ver Ryota fazendo exatamente isso. Ela fungou e enxugou as lágrimas. Yoda! Emily gritou. Quando Ryota viu, seguida pela horda de zumbis, seu rosto se iluminou. Após transferir os zumbis para ele, Emily correu ainda mais rápido. Atrás dela, um círculo mágico brilhava. Em meio à tempestade mágica, as balas especiais de Ryota cuspiram fogo. Os perdidos que antes haviam tirado a mãe de Emily agora serviam como uma fonte de força para Ryota. Mamãe! A cara que Ryota fez ao salvar Rosa coincidiu com a última lembrança de Emily sobre sua mãe. Pela primeira vez desde que a perderá, Emily realmente se esforçou. Depois de passar a vida inteira trabalhando segura, nunca indo além de lutar contra slimes no primeiro piso de Tellurium, ela mergulhou nas profundezas de Silicon, um lugar onde seus ataques eram inúteis. Essa foi a segunda vez que ela desobedeceu à mãe, mas ela não se arrependeu nem um pouco. Ela sabia que faria de novo se precisasse, porque ela estava feliz em ajudar Ryota Sato, alguém que se parecia tanto com sua mãe. Enxugando as lágrimas dos olhos com as costas da mão, Emily sorriu silenciosamente.